meus cearenses arretados de bom, pessoal aí de todo o Brasil que acompanha o canal, um abraço aí do professor Rafael. Estamos aqui novamente com esse quadro que é Desenrola aí Professor, onde os alunos mandam aí algumas questões pra gente resolver. E na questão de hoje, a gente vai trabalhar aí a questão definições de função. Função injetora, sobrejetora, aqui no caso não tem a bijetora. Quais são as funções abaixo que são injetoras, sobrejetoras, ou nenhuma das duas, levando em consideração que estão definidas de R em R, tanto no domínio quanto na imagem, né? Você observa aqui, né, ó, tanto no domínio como na imagem, então não tem nenhuma restrição, ou seja, aqui é o conjunto todo, conjunto dos reais todo. Quando a gente se trata do conjunto R, ou seja, do conjunto dos reais, a gente está falando de todos os números, tá certo? Seja ele inteiro, seja ele racional, tá bom? Irracional também entra aí no caso. Então, assim, quando você vai pensar no conjunto para ter os valores X, você está pensando todo o conjunto R, todo ele. Assim como também, quando você fala, né, em R, isso quer dizer que o meu contradomínio também é o conjunto R, né? O meu contradomínio também é R. Ou seja, vai ter todos os números. Então, de cara, ela aqui já não vai ser sobrejetora por um motivo. Por que ela não vai ser sobrejetora? Porque aqui no contradomínio, nem todos vão estar preenchidos, vão ficar sobrando. Não pode sobrar ninguém aqui. Um exemplo, se você for usar essa função, né? Nossa função aqui, vamos botar aqui o valor 0, o 1, só para vocês terem uma noção, né? O 0, ele já é 0, né? É 0 ao quadrado, então pronto. Então aqui no 1, você vê, aqui a gente vai ter 1 ao quadrado, a gente substitui apenas, e aqui a gente vai ter o valor menos 1, beleza? Vamos usar aqui agora o x agora como sendo menos 1. Substitui. Vamos lá, substituir. Aqui no parênteses, né, a gente vai ter 1 positivo, o menos 1 ao quadrado, com o menos que está fora, olha só. Então, por que ele não é sobrejetora? Independente de qual valor vou utilizar aqui, a resposta sempre vai ser negativa, tá bom? Independente do valor, por conta desse sinal de negativozinho que tem aqui, ele sempre vai dar uma resposta negativa. Isso quer dizer o quê? Que a parte dos reais do lado positivo não vai estar, ou seja, bem simples, não é sobrejetora, porque o lado positivo, né, do contradomínio vai ficar de fora. E na sobrejetora ele pede que todos sejam envolvidos aí nessa função. E aí, como ele fica de fora, ele deixa de ser uma função sobrejetora, tá bom? Que fica sobrando aí. Não vai ter um domínio para essa parte positiva, né? Já estou logo dando a resposta. Por que ela também não é injetora? Vou dizer por quê. Vamos colocar aqui nos domínios só esses valores que a gente trabalhou agora. Só nesses daqui a gente teve como imagem o quê? O 0 e o menos 1. Foi as duas imagens que a gente teve, trabalhando com esses valores. Agora, se eu fosse lançar aqui as flechas, como é que ficaria? Ó? O 0 ia para o 0, né? Ó, o domínio, o valor de x e o y. Quando o x for 1, o resultado vai ser menos 1. Quando o x for menos 1, o resultado também vai ser menos 1. Ou seja, na injetora ela diz o quê? Ele não pode, a imagem ela não pode estar sendo compartilhada com dois domínios. Aqui está sendo. Então ela também não é injetora. Então no nosso item A como resposta, a gente vai ter aqui que é nenhuma. Aí, só para relembrar, por que aqui ela não é injetora? Então aqui, o nosso menos 1, né, do contradomínio, leva aí duas flechadas, tá certo? Lembrando que esse menos 1 aqui, ó, é o meu y, tá certo? Do contradomínio, tá bom? Então, por isso ele não é nem sobrejetora e nem é injetora, tá bom? Vamos analisar agora o item B de bola. No nosso B de bola, a gente tem agora uma função modular.
tá certo? O que é que acontece na função modular? Ela é um caso bem excepcional que é importante você saber o que é uma função modular, tá bom? O que é que acontece na função modular? Independente do valor que você coloque, ela sempre vai dar o valor absoluto na forma positiva, né? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, lá dentro do módulo 2 negativo e 2 positivo, isso aqui sempre vai ser 2, tá certo? Só vai ter uma condição que ele vai ser negativo, que é quando isso daqui for menor do que 1, tá certo? Quando isso aqui for menor do que 1, o que está dentro do módulo, né? Aliás, o resultado do módulo for menor do que 1, aí sim vai ser negativo. Mas tipo, ele nunca vai ser, né, um menos 2, menos 3, nunca. Então, essa parte aí do negativo não vai existir de maneira nenhuma, né? E por isso você já sabe, assim como no item A, ele também não vai ser sobrejetora. Aí você me pergunta, por quê? Por que que ele não vai ser sobrejetora? Porque, olhem só, assim como no item A o lado positivo ficou de fora, aqui no item B quem vai ficar de fora é o lado negativo. Vamos lá, vou colocar um número aqui, vamos pôr aqui o x igual a menos 2. Pronto. Pronto. Vamos botar outro valor aqui, que o menos 5. Tá aí. Então, só para vocês terem a noção, se isso aqui fosse 5 positivo, né, vou botar aqui, não, melhor, vou colocar aqui 3. Olha só, alguma coincidência, né? Então você observa aqui que não vai ter a parte negativa, ou seja, a parte negativa ela fica de fora. Já aqui o que é que acontece? Você percebe que eu tenho uma imagem 3, ó, a imagem, né, o resultado da minha função deu 3, porém deu 3 para dois valores diferentes de x. Então também vou ter a mesma questão do item A, né? Que aqui no caso, lá no item A, era o menos 1. Aqui a gente vai ter o 3, por exemplo, né? Aqui é o 3, mas lembrando, tanto no item A quanto no item B, não vai ter só um valor não, viu? Vai ser vários valores. Eu estou falando aqui por conta do exemplo que eu dei. Então, eu posso afirmar o que também? Nela, aqui no item B, também nem é injetora, por conta que o 3 leva duas flechadas, assim como outros números também, e nem sobrejetora, porque no caso do item A era a parte positiva, ficava de fora. Já aqui é a parte negativa que fica de fora. Então ela nem é injetora e nem sobrejetora. E quando não é nenhuma? Não é nenhum, tá certo? Mas, porém, o que é que acontece? Ela continua sendo função. Porque qual é a definição de função? O número dado para domínio tem que ter uma imagem. Se ele não tem essa condição, ela não é função, mas não é o caso aqui. Qualquer valor que a gente for botar aí para x, ela vai ter obrigatoriamente que ter uma imagem. Porém, por conta dessas restrições, ela nem se encaixa no perfil da injetora, nem sobrejetora, ou seja, ela não é nenhuma das duas. Tá bom? Então, se você gostou, dá o seu like, acompanha nós nas redes sociais aí. Lembrando, surgiu alguma dúvida, chama nós e manda pra gente desenrolar, porque se você empancou, nós desenrola a questão, beleza? Um abraço pessoal, até a próxima e acompanhe nosso canal. Ative os sininhos e não esqueça de dar o seu joinha. Valeu, até a próxima!